Senhores, então vamos dar seguimento à segunda parte da nossa reunião de passagem de conhecimento para a gente. Olá, Daniel, está contigo. Opa, perfeito. Bom, nessa segunda parte, né, do terceiro dia, eu vou abordar um pouco mais sobre, vou dar uma sequência, né, o que já estava sendo abordado das páginas, né, da aplicação, e nós vamos falar também sobre como funciona o processo da página do pesquisador, né, dentro da plataforma de Sucupira Painéis, e a gente vai abordar sobre o pipeline de dados. No último vídeo a gente estava falando sobre esse programa de ciências biológicas. Eu vou aproveitar e fazer o gancho e acessar o perfil do coordenador, né, da coordenadora desse programa, a Eli, para a gente poder visualizar as informações do pesquisador. Assim como o programa, assim como a página de programa, essa página do PPG, ela tem 3 blocos de informações principais. Então são dados básicos, dados mais principais sobre o pesquisador, a pesquisadora, e na parte direita são dados mais quantitativos relativos a dados um pouco mais específicos, né, gerais dessa pesquisadora. Aqui na esquerda a gente vê a foto dela, né? Essa foto é a foto que vem da plataforma Lattes. Embaixo da foto possuem alguns links. Essa pesquisadora ela apenas tem o link do Lattes CNPq, mas também aparece o link do ArcID, e eu acho que são só esses 2 links. Abaixo temos um resumo, né? Que são algumas informações focadas as participações que essa pesquisadora teve, né? Dentro do... Daniel? Oi, pode falar. O Marco está querendo fazer uma pergunta. Melhor ele perguntar logo. Claro, claro. É sobre telas de programa de pesquisador. Deixa eu voltar, então, Daniel, perdão. que nós ficamos um tempo batendo testes em cima dessas telas, nessa parte desses gráficos, e você, na época, comentou que havia uma... Você pega essa informação de onde no Sucupira? São vários pontos, porque quando a gente fazia os testes com o Sucupira, nunca batia as informações. Aí, Tá. você sabe, podia explicar pra gente de onde que vem uma foto, o que é do online, de onde que vem? Tá, perfeito. Eu vou fazer, então... Eu vou falar sobre a base do dado, de onde ela vem. Eu vou para cada um dos gráficos, tá, pessoal? Bom, sobre os dados de docentes, né, especificamente, os dados docentes, eles vêm diretamente da base do PPG Online. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho que acessar aqui. Deixa eu só abrir o DataGrip. Eu vou abrir o Sucupira. Acho que é esse aqui. Acho que eu tenho um link de uma... Acho que é acesso restrito. Fechei. Sem querer. Acho que eu tenho uma base aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Eu só tenho minha senha. Pessoal, eu vou dar uma pausa na minha apresentação só para fazer essa parte de logar ali, que eu vou poder mostrar o dado. Só um minutinho, só pegar minha senha aqui, tá, pessoal? Não, pô, digita a senha aí pra gente gravar. Oxi. Tá com medinho. Não, provavelmente vocês têm acesso a essa base, né, com a minha senha, então... Só interessa do banco mesmo. Não de eu- dados, eu- banco do Brasil. Eu quero a de produção aí, Eu acho que veio por outro local aqui.
Pronto, consegui. Pronto, então eu estou aqui dentro da plataforma Sucupira, né? Na versão online. Então, quando a gente fala sobre os dados de docentes por ano, né? Então, docentes permanentes, docentes colaboradores e docentes visitantes, esses carinhas aqui, um carinha só. A gente vem até aqui. Gestão de programa? Não. Gestão de informação. Consultas e relatórios. Na parte de consultas e relatórios, é por aqui que a gente vem fazer as conferências, tá, pessoal? Parte de docentes. Então, aqui eu insiro o dado do programa, né? Então, eu quero saber do programa de Museu Paranaense. Museu Paranaense. Programa Ciências Biológicas. Docente não. E aqui, essas informações são as informações relativas aos dados que estão aqui na plataforma. Marco. Respondi a primeira pergunta, Marco, sobre onde a gente consulta? Sim, é porque nos testes que nós fizemos, o último ano sempre dava erro. A gente olhava aqui, aí por isso que dava um delay muito grande aqui no último ano. No caso de 2020 ou 2019, às vezes davam erros de dados, e por isso que a gente não achava de onde que vinham esses dados. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o ano. Vamos ver se. Vamos fazer o teste e a prova, né? Julho, março, abril, janeiro. 1º de janeiro até. Não tem por que botar até o final do ano, né? A gente só está em agosto, então até o dia 7 de agosto, que seria o período que a gente está hoje. Deixa eu ver. Eu estou fazendo a busca certa. 1/1 de 2020 até 7/2 de 2020. Consultar. Analise dados cadastrados para pesquisa. Eu não sei se essa minha conta, Daniel Cunha, ela tem acesso a todos os dados do... Tem, você tem que aumentar essa data de início aí, porque você está dizendo que a categoria está começando a partir de 1º de janeiro. Ah, tá. Nesse programa aí, eu acho que os docentes começaram antes, né? Ah, tá, entendi. Deixa eu botar mais. Ah, tá, te entendi. 2013. Confirmar. Isso aqui, essa visualização do docente, deixa eu só confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só confirmar se está certo. Tem 17 permanentes. Para docentes. Eu estou pegando o programa certo? Tem 4. Só de avaliação. Incluir inativos. Vamos ver. Não. Ele sempre mostra do ano vigente ou aqueles... eu não consigo fazer o filtro só os que são classificados como permanente aqui de 2020? Especificamente para pesquisadores, docentes permanentes, esse filtro a gente faz um pouquinho diferente lá na base. Tem a categoria aí em cima. Você pode usar ela se você quer pegar só os permanentes. Eu aumentei aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, entendi. Tem que ser desde o início do programa até a coisa. O docente permanente a gente acabou não fazendo essa checagem aqui, eu acho. Deixa eu aumentar, vamos ver. Bem longe, gente. Sempre tem 3, 6, 7, 8. Bom, eu vou confirmar, tá, pessoal? Só essa parte de docentes permanentes para validar aonde que a gente consome essa informação para conseguir trazer essas quantidades. Mas a consulta de produções bibliográficas, produções técnicas e trabalhos de conclusão é nessa plataforma que a gente vê. Deixa eu ver aqui. Informação, produção intelectual, instituição de ensino superior
Museu. Mas deixa eu te ajudar numa coisa, Daniel. Esse programa é em rede, certo? Quando você colocou a instituição, você limitou o número de docentes só para aquela instituição, por isso que está vindo pouco. Perfeito, faz sentido. O que é que você queria ver? Era os vigentes hoje de 2020, o total de docentes? Isso. 21. Então eu tenho que botar só aqui, né? Que ele eu não notei que ele era um em rede. Eu achei que ele era um programa comum. Deixa eu ver aqui. Consultar. Ah, tá. Tem mais pesquisadores aqui. Ah, tá. Então acho que ele já deve ter pego todo o contexto, né? Eu não botei filtro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em 2020 ele tem 17 permanentes. Ó. Seria o último ano, né? 1, 2, 3, 4. 4 colaboradores, 4 colaboradores. Né? Então ele está batendo esse dado especificamente de docentes em 2020, que seriam os que estão hoje, né? O que a gente faz é assim, a gente pega a data inicial, né? Então quando que o pesquisador entrou, e se ele não tem uma data final, uma data de término, a gente soma um em cada ano. Então, digamos assim, a pesquisadora Ana Cristina, ela entrou em 2013 nesse programa, então em 2013, e não saiu ainda do programa. Então, 2013 até 2020, a gente soma um em cada ano, para poder dizer que ela está presente nesse programa. Obrigado, Daniel. Eu não tinha percebido que era um programa em rede. Beleza. E a mesma coisa, o mesmo processo, assim, para qualquer enquadramento do tipo docente, participante externo e discente, a gente faz o mesmo processo. Até a desabilitação e pós-docs também, né? A gente tem um gráfico para pós-docs. Mas como esse programa não tem pós-doc, ele não está aparecendo. Para discentes, e daí isso foi o que surgiu até o Mantis, a gente captura todos os enquadramentos em grupos, né? Então, entradas e saídas, ou entradas e mantenimento dentro da ferramenta, né? Dentro do Sucupira. A gente vai somando um se existe um período em que aquele docente, ou aquele discente, ou aquele pós-doc está ativo ainda no programa. E a gente parte da data inicial. Então, entre a data final e a data de término, a gente vai somando um nos anos. É assim que a gente faz, Marco. Para o caso de docentes, né? E docentes, discentes, pós-docs, participantes externos, enfim. Depois, para produções, a gente basicamente pega o ano da produção. Então, se a gente ver aqui. Você mantém só por atividade ou por tipo também, Daniel? Tipo, ele tá um ano ele tá como docente permanente, no outro ele passa para colaborador, depois ele volta para permanente de novo. Você está contando mais um, mas aí vai alterar também aqui o tipo dele, se é colaborador, permanente? Isso, assim, no caso, se ocorreu de que esse pesquisador, por exemplo, ele é o Daniel, né? Digamos, vamos usar aquele exemplo que a gente estava usando, sabe? Vou pegar a listinha aqui, para uma pessoa. A Josiane, por exemplo. A Josiane, ela está de 2018 até hoje, né, ativo. Se em 2019 ela virou docente colaborador, deixou de ser docente permanente, e o coordenador do programa foi lá e informou que a Josiane terminou, né, como docente permanente naquele ano, num ano específico, a gente para de contar ela como docente permanente e continua contando ela como docente visitante. A gente não faz essa correção do dado até para o programa poder ver que tem alguma informação que não está correta dentro da base, né, que ele não corrigiu uma informação na base. A gente não tenta dar um limite para aquele pesquisador quando encontra outro, justamente porque o objetivo da plataforma é ser transparente, né? É tentar mostrar erros que possam ter sido acometidos na ferramenta. Nesse caso específico que a gente está vendo, não tem nenhum erro. Então, na contagem final. Então, aparentemente, todos os docentes que foram ou que migraram, né, de categoria, de tipo, acabaram não sendo
tiveram uma data de início e uma data de fim. Ficou claro, Marco? Sim, ficou. Beleza. Assim, pessoal, se qualquer coisa que eu falar aqui não ficar clara, por favor, me cortem, né? Acho que vocês têm liberdade, né, para isso. A base é da DAV, da DTI, né? Então, a gente está tentando só transparecer o que está dentro da plataforma. Dados de produções agora, né? A gente segue o mesmo... parecido o contexto. A gente não faz... a gente não soma um em cada ano, né? A gente pega apenas a data de publicação. Então, por exemplo... Deixa eu pegar o programa de novo. Tá no Ctrl+V. Ano de publicação 2020. Será que eu consigo pegar 2019? Consigo. Aí, eu vou ter que contar isso aqui. Acho que lá embaixo dá pra ver, né? Não dá pra ver. Eu vou sofrer um pouquinho para contar isso aqui, tá, pessoal? Mas a ideia é que a gente pega assim, a gente vem em cada um desses tipos, né? Então eu vou filtrar só para bibliográfica. Consultar. Aí eu tenho as produções bibliográficas e agora eu quero só artigos. Artigo em periódico. Então eu vou ter as contagens aqui das produções, né? A lista de todas as produções. Então a gente soma mais um, né, para cada uma dessas produções existentes. E esse valor dessa contagem, ela tem que ser igual ao valor aqui. Então, artigos em 2019, eu tenho 84 nesse programa em rede. Eu posso contar aqui, tá, pessoal? 6. Eu espero que tenha 80, tá, pessoal? Aqui. Mas a ideia é que esses artigos, nesse somatório, eles sejam iguais a essa contagem que está no ano de 2019, visto a esse filtro que eu realizei. Eu realizei um filtro no programa, no ano de 2019, tipo da produção bibliográfica e o subtipo artigo em periódico. Entendeu? Trabalhos em análise a mesma coisa, livros a mesma coisa, e outros é um apanhado de outras informações que estejam aqui. Né? Outros, partitura musical, tradução e artigo em jornal e revista, se eu não me engano. Faz sentido, Marco, responder a tua dúvida? Sim. Vou pegar livros aqui, que só tem 15, né? Para dar um exemplo. Eu acho que tinha um monte sobre trabalhos em análise, né? Porque também é uma coisa que a gente sempre procura e ele está misturado com outros, né? Isso. Então, os mantes que estão em aberto relativos à validação de produções bibliográficas, produções técnicas e trabalho de conclusão, e aquele gráfico de discente, eles ainda não foram finalizados. Eu acho que falta ainda a gente gerar... a gente está gerando uma lista em que cada programa ele tem as contagens, né? Então, por ano, por tipo, que a gente tem na base de Descobrir Painéis. Daí essa lista que a gente está gerando para a Cássia, foi uma solicitação da Cássia nesses mantis, é para justamente ela conseguir olhar esse programa, tirar essa lista usando os parâmetros que a DAV utiliza para fazer a computação dos dados, e daí bater se estão iguais, né, os dados dos Descobrir Painéis com os dados da plataforma Descobrir Online. Isso. Então, ainda falta, a gente está gerando essa lista, né? Tá? E com essa lista, a gente só precisaria checar lá na plataforma do Sucupira mesmo, online, para ver se está batendo. Beleza? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Bom, eu vou seguindo, então. Aqui eu vou apresentar agora sobre a página de programa, né? A página do pesquisador. Na página do pesquisador, a gente segue a mesma, como eu já tinha comentado, a gente segue a mesma lógica da página de programa. Ele tem informações na esquerda sobre o resumo do pesquisador, outras informações mais básicas na página centralizal e informações mais específicas gerais sobre a produção do pesquisador na parte direita da tela. No resumo, a gente condensa todo o histórico
de participação dessa pesquisadora nos diferentes programas, seja como discente, docente ou como docente da vida acadêmica dessa pesquisadora, em forma textual, né? Então, por exemplo, a Simone, a Eli, ela é docente permanente do programa, né? Ela hoje é a coordenadora. Ela é docente também colaboradora de um programa de biodiversidade e biotecnologia na Rede Bionorte. Ela já foi discente do programa de Ciências Biológicas Botânicas no INPA, né? Então, desde o dia 7 de 2005 a 2009, então é um histórico, né, das participações dessa pesquisadora. Além disso, a gente também traz, aí essa informação vem direto do Elasticsearch, termos relacionados, né, termos que ela pesquisa. Então ela trabalha muito com leguminosae na floresta amazônica, aparentemente, e outros termos aqui específicos da área dela. Também trazemos a data de atualização da informação e um histórico de formação dela, né? Então, ela tem doutorado em Ciências Biológicas e Botânica pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em 2005, e o orientador dela foi a Maria Silvia de Mendonça Queiroz. A gente também traz algumas informações do título da dissertação, né? E o ano da dissertação. Nesse lado de formação, a gente só traz dados completados, né? Então, a gente só traz informação do TCC quando o TCC... de trabalho de conclusão completados. Então, a gente tem dissertações e teses específicas que já foram finalizadas. As que estão em andamento, a gente não traz essa informação, porque hoje a gente armazena na base dados de produções do trabalho de conclusão. Então, a gente faz o casamento dessas informações de trabalho de conclusão para trazer as informações aqui do histórico acadêmico, né, da formação acadêmica dessa pesquisadora. Além disso, a gente também traz um histórico, né, mais detalhado, paginado, né, de todos os locais que ela participou. Então, ela é coordenadora do Ciências Biológicas do INPEG. Ela tem alguma outra entrada como coordenadora nesse mesmo programa de 2016 até hoje, né, que não foi corrigida. Ela não foi finalizada em 2017 ou 2018. Então, ela tem 2 entradas na base para isso. E aqui poderíamos ver uma possibilidade dela identificar que existe alguma correção que ela precisa fazer na base da Supera Painéis, né, auxiliando ela a ver que tem 2 entradas para o mesmo programa. E ela também é docente permanente desse programa desde 2016. Se a gente paginar, a gente vai podendo ver outras informações que ela tem, né, e assim sucessivamente. Depois, a mesma coisa com programas, a gente mostra as produções dessa pesquisadora, técnicas, trabalho de conclusão, né, e produções bibliográficas. A mesma checagem que a gente pode fazer para o programa aqui pela plataforma Sucupira, a gente pode fazer para o pesquisador, né? A gente só precisa fazer os filtros corretos dentro aqui da gestão da informação para isso. E na parte direita, né, e não menos importante, a gente também traz informação da localização atual do pesquisador, onde que ele trabalha hoje, né, qual é a instituição que ele tá alocado, traz informação da plataforma Sucupira online para dentro da plataforma Sucupira Painéis, que é exatamente igual ao programa, quantidade de produções gerais, né, desse pesquisador, termos relevantes encontrados lá na base do Elasticsearch, é a mesma coisa que a gente faz para o pesquisador, a gente faz para o programa, e a diferença aqui é que a gente traz uma rede de coautores, né? Então a gente pode navegar por todos os coautores relacionados na ferramenta. A parte de redes de coautores e a parte de termos relevantes são clicáveis, né? Então, se eu quiser pesquisar também outros pesquisadores que trabalham com Amazônia, por exemplo, eu clico aqui e eu sou redirecionado para a busca, fazendo a busca por Amazônia. Deixa eu terminar a busca. E aí eu vou trazer outros pesquisadores também que têm essa mesma palavra na sua busca. E quanto à rede de coautores, ao clicar aqui a gente consegue ver, entrar no perfil desses pesquisadores, né, e ter as informações da outra página de pesquisador, essa página de pesquisador relacionada. Perfeito? Tá. Também trazemos produções por tipo. Essa é uma pesquisadora que produz bastante em termos bibliográficos, né? Também dá para filtrar, né? Tirar e fazer alguns cortes aqui.
Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Os dados também são exportáveis. E a gente consegue ver uma lista também de produções dela, né? Especificamente produção listada, né? A gente pode fazer filtros nessas produções para poder ver as informações específicas do pesquisador. Alguma dúvida? Pode seguir. Bom, assim como eu tinha comentado já, acho que na nossa primeira reunião, um dos problemas que a gente identifica de dados, né, dentro da plataforma Sucupira é a duplicidade de informações. Então, enquanto eu tenho essa produção, adaptações morfoanatômicas relacionadas a essa pesquisadora, outro pesquisador ou coautor que também tem essa produção, ele pode ter adicionado essa produção com um nome diferente, né? Então, em vez de ter colocado adaptações, ele colocou adaptacões, né, sem o cedilha, ou em vez de cultivadas, ele errou e esqueceu de colocar uma parcela dessa palavra, né, uma sílaba dessa palavra. E esses erros, normalmente, quando inseridos na plataforma, dificultam muito conseguir fazer as aproximações entre as produções e conseguir mensurar de fato a quantidade total que existe de produções em um programa, produções únicas, né? Então, enquanto esse programa poderia estar sendo, como eu posso dizer, por esses erros, ele pode estar sendo positivado, né, na avaliação, mas ele também pode estar sendo negativado. Então, para diminuir esses erros e tentar ajudar no processo de desduplicação de informações e tentar trazer informações mais assertivas, a gente fez uma fase de desambiguação de dados, né, dentro da plataforma do Sucupira Painéis. A gente teve uma equipe de cientistas de dados que focou só na construção de um pipeline, e eu trouxe o Ian hoje para explicar um pouco mais sobre como funciona, como foi a construção desse pipeline e como que esse pipeline, até onde a gente conseguiu chegar nesse pipeline, né, e qual foi os nossos resultados com esse pipeline. Ian, tá por aí? Alô? Opa. Tá. Então, Ian, eu Estou. vou compartilhar aqui. Eu estou compartilhando uma imagem do pipeline de dados. Se quiser qualquer coisa, eu sigo aqui o mouse para ti, tá? Perfeito, perfeito. Bom, gente, esse pipeline ele foi construído para ser um caminho, na verdade, de extração de informações de uma base e alimentação de uma nova base mais qualificada. Então, ele foi construído especialmente para analisar essa questão de duplicação de produções científicas e também de autoria. A gente notou que tinha muitos autores de determinadas produções que estavam lá com seu nome cadastrado, mas não estavam com esse nome relacionado a um ID de pesquisador, por exemplo. Então a gente teve esses dois campos para trabalhar e eu vou dar uma apresentada mais geral, entrando em cada uma dessas caixinhas do pipeline e explicando bem como é que foi feito. A primeira etapa ali, saindo do MongoDB, bem no topo à esquerda, a gente tem uma caixinha chamada Gibberish, que é um algoritmo que a gente criou, que ele passa por duas etapas. A primeira delas é, na verdade, a etapa de Unidecoding, que consiste em a gente pegar todos os alfabetos que não são alfanuméricos do que a gente usa no português, então letras do alfabeto utilizado no mandarim, ou alfabeto russo, ou até letras gregas que são bastante utilizadas em nomes de produção científica, como pi, teta, e botar tudo isso para uma forma padronizada com as letras que a gente usa na língua portuguesa. Inclusive a questão de acentuação, nesse caso, acabava interferindo, e na verdade o Unicode usa para que todas essas informações vão para a língua inglesa, então os acentos também não são utilizados e eles são removidos. Isso tudo é uma maneira da gente conseguir normalizar e padronizar um pouquinho esse tipo de informação que vem com bastante diferença para ir para a etapa de gibberish realmente. Então, o algoritmo de detecção de gibberish, ele utiliza uma cadeia oculta de Markov. A gente alimenta essa cadeia oculta de Markov com diversos exemplos de produção científica escritos de maneira correta, entendível,
para que ele entenda depois, quando ele receber um nome que, ó, sei lá, alguém, por exemplo, simplesmente bateu, colocou várias teclas, bateu os dedos no teclado e gerou um texto sem sentido. O detector de gibberish consegue detectar esse tipo de informação. Ele também foi expandido para a gente conseguir detectar tags HTML ou LaTeX, porque a gente notou que durante a alimentação das informações, aparentemente muitos dos pesquisadores simplesmente copiavam e colavam de uma outra fonte, e às vezes isso aí acabava gerando esse problema de ter tags do formato LaTeX ou até tags HTML no meio dos nomes. Então isso foi algo que a gente não tinha muito como corrigir. A gente não tem como realizar uma análise muito maior em algo que é simplesmente uma tag ou que é um gibberish, uma bobagem. Então a gente marcou isso, a gente flagueou, colocou uma bandeirinha e botou na base de dados, de dados qualificados como algo a ser observado para manutenção humana depois. Caso o texto que tenha entrado, caso a produção que tenha entrado não seja um gibberish, a gente vai para um pipeline de normalização. Nesse a gente faz várias etapas de normalização comuns em processamento de linguagem natural, como transformar tudo para lowercase, então todas as letras minúsculas, normalizar a quantidade de espaços, porque às vezes a pessoa digita o espaço 2 vezes. Todos esses erros que não são tão complicados para um ser humano analisar, mas que quando a gente vai utilizar os nossos algoritmos futuros para uma desambiguação mais profunda, eles acabam atrapalhando bastante. Então essa etapa de normalização é mais uma etapa, como é executada antes do gibberish, para a gente conseguir corrigir alguns problemas. A gente não colocou essa etapa antes da detecção de gibberish porque a gente notou que essa etapa acabava corrigindo algumas coisas e dava a impressão de que não eram bobagens, mas na verdade eram. Então a gente definiu essa ordem exata de usar o Unidecode gibberish depois do pipeline de normalização, justamente para que não se perdesse nada. Com esse pipeline de normalização realizado, a gente consegue partir para uma abordagem mais direta e mais simplificada em termos intuitivos, mas que esbarrou num problema de desempenho, que é detectar matches exatos, então quais as produções científicas com nome exatamente igual. E, bom, isso aí é uma abordagem bastante simples, mas quando a gente tem que comparar diversas produções científicas, aí fica mais complicado, principalmente se tu pensar em uma abordagem de testar todas contra todas. Então, a solução que a gente encontrou aí foi utilizar tabelas hash para passar uma vez por todo o dataset e assim a gente já conseguir identificar não só quantos matches a gente tinha, quantas duplicatas a gente tinha, ou até grupos de 3, 4 produções com exatamente o mesmo nome, mas também identificar a relação entre elas de uma maneira extremamente rápida. Então, enquanto outros processos demoravam bastante, todos esses que a gente comentou até agora, desde o gibberish até o match exato, a gente conseguiu paralelizar usando multiprocessamento, e o algoritmo já era bastante otimizado, com o multiprocessamento ele ficou ainda melhor. Então a gente conseguiu ter um estudo bem forte em cima disso para deixar excelente. A gente também coloca uma flag nessas duplicatas. A gente não armazena não só a flag, mas também a gente criou um esquema para, a partir de uma produção, tu conseguir ver quais são todas as duplicatas dela na marcação. E a gente escreve isso também para a base de dados qualificada. Essas informações que a gente restantes, inclusive até com essa informação de match exato, elas vão seguir dois caminhos, tá? O primeiro caminho é em questão das autorias, que eu vou começar, que está lá no topo à direita, aquela nuvenzinha e a elipse e aquele quadrado com as bordas arredondadas. São as partes responsáveis por tentar identificar qual autoria. Na verdade, a autoria a partir de uma abordagem de coautoria. Como é que isso funciona? A gente manda essas produções únicas para aquela caixinha de Authorship Identification, que é onde a gente consegue analisar quais são as pessoas que a gente tem certeza que são autores de determinadas produções. Então, a gente tinha nas produções científicas algumas indicações que com os IDs das entidades autor, ou que no caso são os pesquisadores, já cadastrados como na identificação. No relatório até a gente conseguiu ver que existiam a gente criou campos para pessoas, então nomes de pessoas que estavam como autores, mas que não estavam
conectados a uma pessoa como entidade do banco, não eram um objeto do banco. E aí o nosso objetivo foi, de duas maneiras, por duas abordagens, tentar identificar nessas pessoas, com esses determinados nomes, quais eram as entidades relacionadas. Então, a primeira delas foi analisar a string diretamente, então utilizar algoritmos de proximidade de texto, baseados em algoritmos de Levenstein, que ele foi criado em 1965, mas até hoje ele é extremamente usado em aplicações de texto, porque ele não é tão eficiente em termos de velocidade computacional, mas ele é um dos melhores para detectar erros humanos de preenchimento e ver qual é a diferença entre dois textos, mais adaptado à linguagem natural. Então a gente usou ele com algumas modificações, inclusive a gente usa essas modificações depois ali embaixo, mas depois eu comento um pouquinho mais sobre cada uma. E além disso, a gente tentou fazer uma abordagem diferente. A gente criou uma rede de coautoria. Então, todas as pessoas que produziram um artigo científico junto com outra, então se eu tenho pesquisador A e pesquisador B, ambos trabalharam na mesma produção científica, eles estão conectados a 1 grau de distância. Caso o pesquisador B tenha produzido também com C, um outro pesquisador, mas C não produziu com o primeiro ainda vai ter uma conexão com este pesquisador C, mas aí com 2 graus de diferença. A gente gostaria de ter feito com mais graus de vizinhança, por assim dizer, de coautoria, mas isso aí acaba tendo uma explosão combinacional bem grande, então a gente decidiu se manter a 2 níveis apenas. Mas para que serve esse mapeamento, esse grafo de coautorias? A gente conseguiu observar que mesmo com a informação de nome não estando completa, ou com, por exemplo, um pesquisador chamado José, existiam vários ou ainda mais com sobrenomes que no Brasil a gente, que são extremamente comuns, ficava muito complicado. Então a gente precisava de ter uma segunda opinião, então um segundo método, para conseguir desempatar. Então o método que a gente conseguiu encontrar que funcionava melhor era esse. A gente notou que grande parte das pessoas que colaboram em uma produção científica tendem a colaborar de novo em outras. Então, seguindo essa lógica, a gente criou todo esse pipeline circular ali, que a gente usa esses 2 métodos para identificar as autorias. A gente conseguiu reduzir pela metade as autorias sem dono, por assim dizer, com só um nome solto lá. E seguindo ainda, a gente tem ali embaixo o resto do pipeline. Vamos só voltar para o match exato. Quando a gente sai do match exato, a gente tem esses 2 caminhos. O primeiro para a coautoria e o segundo a gente desce ali para a nova etapa, que está a parte de baixo da imagem. O primeiro passo é a gente fazer mais uma divisão. Então a gente vai ter uma versão do nome das produções científicas depois de normalização de pipeline, identificação de match exato, gibberish, tudo isso. A gente vai ter uma versão otimizada, normalizada do nome da produção, que é o que a gente mais conseguiu chegar perto de um tratamento automático de correção. Dessa versão, a gente vai ter 2 branches, a gente vai ter dois caminhos a seguir. O primeiro deles, a gente vai criar uma versão nova sem stop words. Stop words são palavras de parada, que é um nome dado a palavras que não oferecem tanto significado ao contexto. Então, majoritariamente preposições e artigos como um estudo sobre, ficaria estudo sobre, ou estudo sobre determinado assunto, provavelmente ficaria estudo determinado assunto. Então, dessa maneira, a gente consegue separar palavras que podem confundir a pessoa que na hora escreveu. Então, a gente notava que várias vezes uma mesma produção cadastrada por 2 pessoas diferentes não tinha um nome exatamente igual, porque mudava até a ordem das letras. Então a gente criou essa versão removendo stop words, mas a gente viu também que algumas stop words eram importantes para o contexto. Então a gente criou 2 versões, uma sem stop words e uma com. Ambas essas versões, elas passam por um estágio de comparação. E é aí que a gente teve que realizar uma comparação de quase todos contra todos. Todos contra todos que eu digo é tu pegar uma produção, por exemplo, ver se uma produção científica tem duplicatas na base, pegar ela e comparar contra todas as outras. A gente viu que isso era praticamente inviável, demoraria anos para corrigir a base, e sempre que a gente fosse colocar novas informações, a gente ia ter que estar repetindo isso. Então a solução que a gente encontrou foi tentar limitar
A gente limitou para a distância de tamanho do texto. Então, a gente criou uma janela de tamanho 5, se não me engano, onde a produção só seria comparada a outras produções que tivessem o mesmo tamanho, em número de caracteres, 5 a mais ou 5 a menos, nessa janela. Então, 1 a menos, 2 a menos até menos 5, e mais 1, mais 2 até mais 5. Essa, de início, a gente viu que otimizou, mas não tinha funcionado muito bem. Então a gente criou mais uma função, uma nova estrutura de dados, que ela utiliza tabelas hash em conjunto com árvores binárias, para que a gente conseguisse otimizar ao máximo esse processo, visto que essas caixinhas ali, bem no meio, a parte de baixo, ratio, token set e token sort, elas são aqueles algoritmos baseados na distância de Levenshtein. Eu comentei antes que essa distância ela é muito boa para questão de resultado, mas ela não é muito eficiente computacionalmente. Ela demora para ser calculada. E a gente tem aí 3 funções que são variações dessa original, que nos dão, além de uma probabilidade, um valor mais normalizado em vez de um valor absoluto, elas nos dão insights diferentes sobre uma comparação. Então o ratio, por exemplo, ele é mais perto do original, mas o token set e o token sort, eles separam por tokens, então cada palavra é um token, e aí eles fazem comparação de conjunto e uma comparação de ordenação. Então, com ordenação é justamente para tentar detectar quando tem o mesmo número de palavras, por exemplo, mas uma pessoa colocou em uma ordem e a outra pessoa cadastrou com uma ordem diferente. E o token set é para ver se os tokens são os mesmos utilizados, e o ratio é mais uma distância geral entre os dois títulos. A gente conseguiu otimizar bastante com esse processo. Para fazer uma comparação entre todas as produções, a gente conseguiu de anos para cerca de 1 mês de processamento previsto, 1 ou 1 mês e meio. A gente ficou bem assustado no início, mas, bom, para o tipo de problema que a gente estava enfrentando, e como a gente não encontrou na literatura prontas novas técnicas que já fossem eficientes e boas para resolver esse problema, a gente acabou recorrendo a essa que foi a melhor que a gente conseguiu encontrar e produzir no caso. Mas, bom, essa parte ela fica um pouco confusa pensando em uma comparação todos contra todos, então a gente pode pensar em uma comparação entre duas produções científicas, porque na prática o que a gente vai ter é em paralelo várias comparações entre duas produções científicas sendo realizadas o tempo todo. E quando a gente recebe duas produções, eu comentei ali antes que a gente removeu as stop words de cada uma e a gente criou uma versão com as stop words ainda. A gente vai pegar essas duas versões de cada uma das produções científicas e comparar elas com 3 métricas diferentes. Então, a gente tem 2 versões, 3 métricas, isso vai dar 6 scores no final. Esses 6 scores, inclusive vocês podem ver que das caixinhas indo para a esquerda saem 2 flechinhas, isso é porque uma comparação é com stop words e outra sem. A gente compõe um vetor com todas essas informações e a gente passa para uma rede neural artificial que a gente treinou justamente para, a partir de scores dessas métricas que a gente calcula, nos fornecer uma resposta. Sim, as duas produções científicas são provavelmente a mesma, ou não, elas parecem diferentes e não devem ser. Claro que existe questão de erro e acurácia, mas durante o treinamento e durante os testes, esse modelo saiu super bem. Ele teve mais de 80% de acerto no geral, tendo precisão e recall bem parecidos. Então, o erro dele era equilibrado tanto para exemplos positivos quanto negativos. Então, ele não tem uma tendência a enviesar tanto assim o resultado, e ele se tornava mais confiável e mais constante. Acho que constante é a palavra. E assim a gente conseguia identificar bastante tudo que o match exato não pegava. Praticamente, a partir dos matches, através dessa rede neural, a gente conseguia identificar. Quando a gente identificava algo que provavelmente era uma duplicata, a gente fazia o mesmo procedimento do match exato, a gente colocava ali uma bandeirinha de duplicata, colocava uma bandeirinha diferente do match exato para a gente identificar onde é que foi feito exatamente essa identificação de produções repetidas e escrevia no banco de dados. Caso as produções
depois de todo o pipeline, caso uma produção fosse vista como única, ela não tivesse duplicadas no cadastro, a gente escrevia ela diretamente na base de dados qualificada sem sem nenhum adendo, porque se ela já foi inserida originalmente sem erros, ela não precisaria de mais nenhum acréscimo nosso. Acho que é isso, Dani. Não sei se eu acabei passando por alguma coisa, mas acho que foi bem por aí mesmo. Beleza, beleza. Ian, tu conseguiria me comentar quanto foi o resultado? Quantas palavras a gente conseguiu classificar? Alguma coisa assim? Ou ficou Cara, direto? isso provavelmente ficou no relatório. E eu vou ser sincero Tá. contigo, não lembro mesmo de cabeça. Então, pessoal, a gente entregou na fase 2 um relatório, foram 6 relatórios, né, para cada uma das entregas, e no relatório 6 a gente tem mais informações sobre esse pipeline de dados. Né? Eu não sei se está à disposição da Davi, Daniel, da DTI também. Alguém tem alguma dúvida, né, desse processo? Esse foi bem legal o processo, né? Só uma dúvida. Vocês usaram quais algoritmos? Você falou que usou o Gerowinta e o outro aí, o Parac Velho. Você sabe quais foram eles? Em qual das etapas? Na etapa de. A última, né? A penúltima lá, que você deu o Rates e a Curas. Tá. A gente usou esses 3 algoritmos, que é da biblioteca Fuzzy Wuzzy, que é uma adaptação com lógica fuzzy para os algoritmos que modificam um pouquinho a distância de Levenstein. A gente compôs esses scores que resultavam desses algoritmos e criou um vetor. Esse vetor de valores, ele alimentava uma rede neural artificial. E essa rede foi treinada, não sei se gostaria que eu entrasse mais em detalhes da rede em si, mas ela foi treinada justamente para executar essa informação. Antes disso, antes do ratio, a gente executou também a remoção de stopwords. E claro que o outro algoritmo que é algo existente, que não foi criado por nós, acho que seria, na verdade, não é criado por nós, mas é modificado para atender nossos requisitos, que é lá na detecção de gibberish. Mas não sei se tem algum específico que tu gostaria que comentasse mais. Não, esse mesmo, só que esse aqui de baixo. Ah, perfeito. Não, porque a gente também criou no nosso âmbito aqui, né? Essa rede também. Posso parecer com a de vocês, só que a gente deixa a pessoa escolher qual algoritmo quer usar, né? A gente tem 13 hoje. E Uhum. um deles também usa fuzzy com outros acoplados, só para atender. Ah, legal, legal. Ficou um pouco cortando, por isso que eu perguntei novamente, só para ter certeza. Perfeito. Mas no nosso caso a gente está colocando tipo a rede neural como serviço, né, Jean? Eles estão fazendo algo mais específico só para essa parte aí. Não, claro, é porque na nossa a gente informa o que é desabiguar, né? Se é programa, se é projeto, se é pessoa, o que é. Para cada um a gente indica qual é o melhor algoritmo, né? Então, assim, a gente dá essa mãozinha pro cara ainda, ajudá-lo. Legal, legal, pessoal. E mais alguma dúvida, pessoal? Daniel, eu fiquei só curioso com uma coisa. Oi? Pronto. Na verdade, eu ia perguntar pro Ian, né? Ian, é só uma curiosidade. O Malt que você está usando aí é o Multi-Attribute Utility Technique? Desculpa? O Malt que você está usando aí, lá embaixo, no círculozinho, é a técnica de utilidade multi-atributo? Pois Ou é outro então, Malt? boa pergunta. Eu não lembro, não fui eu que criei o diagrama com Ah, os tá. nomes, e eu realmente não sei o que é a sigla. Mas essa etapa ela é uma composição com uma concatenação simples. Não, claro que a gente mantém a mesma concatenação, mas não importa tanto a ordem. E alimenta uma rede neural básica, assim, uma clássica, no caso. Tá. Eu usei uma técnica de Malt já para tomada de decisão. E aí eu queria ver se era a mesma, mas aí não vale a pena, porque pode ser que seja outra técnica de Malt e aí a pergunta fique estranha. Mas tranquilo, era só uma curiosidade mesmo. Perfeito, perfeito.
Bom, e a respeito desse pipeline, pessoal, ele não foi integrado, né, no sistema do Sucupira Painéis, ele ainda não foi conectado com as produções. Ele iria vir em uma outra evolução que estava sendo pensada para a possibilidade do acesso a uma página de produção, né, e juntamente com uma página de desambiguação. Eu não sei se vocês já usaram o Google Contatos, onde ele sugere pessoas que têm a possibilidade, né, de estar com um match exato. Acho que o Jean comentou alguma funcionalidade que já foi construída, né, para desambiguação. A ideia é que existiam-se duas produções parecidas, a gente apresentaria uma taxa, né, de grau de comparação, né, baseada nesse processo que a gente realizou, e os usuários poderiam informar se o dado, né, está duplicado ou não. Mas esse processo de aplicar a desambiguação dentro da plataforma, hoje ela não está, ele não foi evoluído, né, a termos de modificações solicitadas dentro da plataforma online. Mas é um processo também que a gente já construiu, e todo esse pipeline de dados ele está disponível também, todos os códigos e fontes disponíveis para vocês. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Essa parte da desambiguação e da rede neural, ela não vai estar inclusa no pacote que vocês vão entregar? Isso. Essa parte da rede neural e da desambiguação, depois que a gente fez todo esse processo da construção da ferramenta, teve a segunda etapa, né, que seria analisar os dados, verificar como que pode ser feita a evolução, porém a DAV não solicitou uma nova contratação nossa, né, da Endeavorum, para aplicar de fato isso na base, né? Então a gente acabou até porque precisaria fazer algumas integrações com a base do Sucupira Online para poder corrigir essas duplicatas, né? E a gente acabou não evoluindo para esse caminho. A gente concentramos os esforços em construir o processo, né? Construir o desambiguador. Ele está pronto, já existe, o processo já está operacional, ele tem uma taxa ali de sucesso que tem mais informações no relatório, acho que teve no relatório 6, né, do sprint da fase 2. Só que agora, nessa última fase que a gente está trabalhando com a DAV, o que foi solicitado foi só a disponibilização dessa ferramenta online e algumas melhorias no processo da busca, algumas documentações, né, para a plataforma e esse repasse de conhecimento para vocês. Então, a gente não acabou evoluindo junto com a DAV a disponibilização da integração desse desambiguador na base de dados, porque justamente precisava de outras integrações que precisariam ser evoluídas. Que aí foi um momento que a DAV viu que precisava, depois desse processo, né, de análise de dados, que precisava se otimizar e melhorar a base para daí poder dar continuidade nas iniciativas. E eu acredito que tenha nascido alguns projetos, como o Connect, né, para poder juntar as bases e conectar elas. Então, esse processo que a gente fez de desambiguação e estudo dos dados ajudou na construção de outras iniciativas para melhorar os dados primeiro, para depois conseguir evoluir na visualização dos dados. Entendeu? Então, peraí, se vocês entregarem, assim que vocês entregarem agora essa versão que vocês vão publicar para produção, se tiver alguma atualização de base, a gente não vai conseguir atualizar porque ele não consegue fazer a desambiguação dos dados. A gente teria que ou usar a solução que a gente criou, tipo alimentando nossa rede neural, ensinando ela para que ela aprenda e faça a desambiguação conforme os padrões que vocês estão utilizando. Caso contrário, a gente não vai conseguir atualizar o Sucupira Painéis em produção. É isso, Daniel? Não. No caso, hoje o Sucupira Painéis em produção, a atualização dele é focada nos dados reais da base da DAV, né, do Sucupira Online. Esse processo de desambiguação é um processo paralelo para tentar qualificar os dados dos pesquisadores. Mas esse processo de desambiguação ele não impacta no load dos dados, tanto no Mongo quanto no Elasticsearch.
O objetivo do processo de desambiguação é melhorar os dados que estão na base, né? Otimizar os dados e tentar trazer coisas mais assertivas para dentro da ferramenta. Porém, nós não chegamos a fechar com a DAV, né, uma integração entre esse processo de desambiguação, devido a vários problemas, né, que foram apresentados nas reuniões junto com a DAV e várias discussões que surgiram, né, várias ramificações. Então a gente acabou só não colocamos, né, não acordamos com a DAV de juntar os dois, né, o desambiguador e o processo Sucupira Painéis. É isso. Entendeu? Entendi. O processo de load de dados, ele vem direto da base do Sucupira. A gente pega o dado cru, né, o dado puro. Não é um dado, ele não está, como eu posso dizer, ele não tem correções feitas, porque justamente o objetivo da ferramenta era apresentar o dado como vinha do Sucupira online. Conforme a gente foi construindo a ferramenta, né, e o sistema online, foi se descobrindo a necessidade do processo de limpeza de dados, né, de desambiguação, de problemas, né, que aconteciam. A gente acabou desabilitando algumas funcionalidades, né, removendo do nosso escopo de trabalho analisando isso com a DAV, né, removendo algumas funcionalidades do nosso escopo de trabalho, porque apresentavam dados errados, né, algumas vezes apresentavam dados errados do pesquisador. E a gente trabalhou nesse processo de desambiguação para construir um pipeline de dados, né, para justamente poder otimizar esse dado. Só que isso foi na fase 2. Da fase 2 para a fase 3, aconteceram diversas discussões, né, diversos alinhamentos, em que seria necessário centralizar as informações numa base única. E daí, eu acho que estava começando a iniciativa Connect. Aí, nesse processo da iniciativa Connect, a gente acabou não evoluindo, porque a gente estaria trabalhando num processo de qualificação dos dados para uma base, enquanto outra base qualificada estava sendo construída, entende, Raíssa? Então a gente acabou não evoluindo para integração com o Sucupira Painéis e deixando o Sucupira Painéis sendo só a visualização do que estava dentro do Sucupira Painéis, do Sucupira Online. Beleza, entendi. Mas assim, o processo de desambiguação ele está construído, né? Ele já existe. Precisaria verificar como aplicar, né? Aí se daria. Eu não sei como que seria a continuidade dessa integração junto com a plataforma do Sucupira Painéis. Precisaria ser conversada com a equipe da DAV, mas a princípio do nosso escopo ele ficaria até esse momento de disponibilizar a aplicação online, né, no formato que ela está hoje, e em paralelo ter esse processo construído e está disponível para vocês acessar também. Disponível no sentido do pacote, né, do código disponível. Uhum. Beleza, cara. Bom, assim, pessoal, de apresentação dos escopos, alguém tem alguma dúvida? Em questão de interface e do conhecimento que a gente tem da construção da ferramenta, nós temos, esse é a nossa situação hoje, né, como que a gente está hoje. Junto com a DAV, a gente tem, a partir da entrega do Sprint 2, a gente tem mais um sprint que ele é focado na melhoria da busca, né, então alguns resultados ainda não estão os mais concentrados do interesse do usuário. Então a gente está trabalhando numa otimização desse processo de busca e obviamente a gente está disponível, né, para qualquer dúvida que venha a acontecer de vocês e que vocês tenham sobre a plataforma. Beleza, Daniel. Obrigadão, tá, pelo tempo aí de vocês, por esses 3 dias aí de repasse, né, de conhecimento. Sim, você sabe que isso vai ter bem dúvida quando a gente começar a pôr a mão na massa, né, para fazer as coisas. Claro. Só um minuto que o Ed tá ligando aqui para mim. Peraí, rapidão. Tá. Deixa eu aproveitar então aqui, né, esse tempinho. Na quinta-feira... eu tô em reunião com a... Na quinta-feira, eu tava meio ruim de enxaqueca, acabando perguntando umas coisas. Depois eu revi o vídeo, né,
Você falou que o back e o front estão no mesmo local, né? Não existe essa separação, correto? Isso. Mas só pergunta, tem alguma justificativa ou de fato o projeto foi assim mesmo? Só para entender. Assim, hoje já, a gente tem várias otimizações que a gente adoraria fazer, né, já. Então, até quando comentou do carregamento, um pessoal da equipe que estava ouvindo comentou, né, com a gente, ó, tem algumas coisas que poderiam ser bem melhores construídas, né, frente à necessidade que se tinha. Mas inicialmente o projeto ele foi construído assim, ele foi construído com a centralização dos componentes do back-end e do front-end, e a gente fez várias otimizações, né, nesse processo desde o início do desenvolvimento. O projeto já tem em torno de 2 anos, ou 3 anos, se eu não me engano. Então, mas foi inicialmente do projeto já. Tá, beleza. Então, só para entender, aí lá no Vue, você usa o Vue, né? Isso. Você usa qual versão do Vue? Só para... Deixa eu só confirmar aqui. Também saber se vocês usam algum... Se não puder agora, não depois. Não. Não, perfeito. Eu te encaminho essas versões. Tá. E outra coisa, vocês usam algum esquema de proxy lá dentro do Vue? Aquele que ele bota um proxy ou alguma coisa do tipo assim? Só para saber o como depois seria custoso separar ou fazer alguma coisa do tipo para trabalhar com... Então, hoje todos os componentes da ferramenta, eles fazem a conexão com endpoints na aplicação, né? Então, a gente acredita que para separar não seria um problema. O problema seria só configurar as requisições, né? Para garantir que as requisições estão sendo feitas para o local correto. Então, seria a configuração inicial da ferramenta. E um detalhe, né, que eu acho que é um dos mais... talvez seja um pouquinho mais complicado, né, pensando nesse contexto, o Vue ele está configurado, os componentes estão configurados para serem utilizados através do integrador do Rails. Então, provavelmente precisaria de um outro projeto Rails rodando essas configurações só do front. Entendeu? Que daí seria tranquilo de migrar. Porém, vários componentes que estão construídos, né, do Vue e tanto no NPM, eles estão disponíveis como componentes mesmo, né, como bibliotecas. Então, para fazer a migração para uma outra página que usa os mesmos recursos, daria para tirar essa parte da configuração com Rails e disponibilizar num Nuxt da vida ou alguma outra ferramenta. Beleza. E a outra dúvida aqui é quanto a essa carga, né? Vou botar para lá de novo. A gente teve uma reunião, até participei de algumas, desse trazer dados, né, de lá para cá, da CAPES para a Psicopeira Painéis. Sim. E, sim, tem uma dúvida, na verdade, seguinte, no caso, vocês estão pegando lá, né, o dado, vocês convertem para um CSV, não é isso? Se eu não estou enganado. Isso. E depois fazem o processamento, enfim, e jogam isso para o Mongo. Isso. Continua da mesma forma? Assim, hoje o processo, infelizmente, ele está fazendo esse processo, né? A gente queria que já tivesse todo ele integrado para não precisar ter a mão humana no meio do caminho, que a gente sabe que é custosa e até para atualizações que a gente faz, a gente demora uma semana para fazer todo o processo, né? Então, a gente acha bem ruim isso. Mas todo o processo ele tá de certa forma automatizado. Então, se a gente não precisasse pegar os dados de produções nesse formato CSV e jogar para a nossa infraestrutura para poder processar, a gente já conseguiria deixar todo o processo sem necessidade do toque humano, entende? A gente até está com algumas integrações usando o Airflow. Eu não entrei nesse nível, tá? Porque não é a situação hoje da aplicação, mas a gente está com algumas integrações, vários pipelines usando o Airflow,
para justamente não precisar do processo humano. Só que como a gente precisa ainda viabilizar aquele acesso, né, a algumas tabelas, fazendo o carries num banco já pré-pronto, né, que é o resultado que a gente consome, a gente acaba tendo que baixar os dados e daí jogar no Airflow, entendeu? Para poder fazer o pipeline todo rodar. Então, hoje o processo está manual por isso, porque a gente precisa ainda trazer informações, especificamente produções, tá? Produções é a única tabela que a gente não, a única carry que a gente não consegue rodar lá e trazer as informações completas para o nosso lado. Então, tirando isso, pode falar. Então não é D+1, seria D+7, né? Você falou que durante a semana. Isso. Se a gente conseguir automatizar esse processo, a gente viu que a gente consegue paralelizar várias coisas, né, desse processo e de capturar esses dados, especialmente produções. A gente consegue passar para um dia. A gente consegue ter um dia de tempo de carregamento, porque paralelamente o tempo mais demorado são 14 horas para baixar orientações e depois são em torno de 14 horas, eu acho, ou 10 horas, em torno de 7 a... Eu vou ter que rever esse tempo, tá? Tá. Mas é em torno de 7 a 10 horas, se eu não me engano, para fazer todo o processo de indexação no Elastic. E daí o banco já vai estar pronto, né? Só precisa disponibilizar ele online. Entendi. Não, mas a minha dúvida não é essa, Daniel, na verdade. Assim, vamos supor que você tem tudo perfeitinho aí. Você tem os dados já no seu, sei lá, seu XLS, né? CSV, perdão. Então, no CSV, o tempo de processar esse CSV e jogar na base você tem ideia de quanto tempo é? Isso é bem rápido, já. Isso demora umas 3 horas no máximo, assim. Certo. Então, processamento... Todos os dados, né? Todos os dados. Tá. Esse é o processo mais rápido. O mais custoso mesmo é baixar os dados lá da infra. E, claro, a indexação no Elasticsearch, né? Porque ele passa por todos os documentos da indexação, mas também é um outro processo que dá para paralelizar, então a gente consegue diminuir também. Mas se você paralelizar isso, você tem que mudar lá aquelas configurações do Elasticsearch, né? Para aumentar o tempo, a memória e tudo mais. E se for deixar D+1, não adianta voltar para 500 MB, tem que deixar logo 2 GB, como você comentou agora na outra reunião. Isso. Então mais uma vez, tem que trade-off, né? Se eu diminuir o tempo de atualização, tem que aumentar o meu recurso de infra. Isso é uma coisa que a gente não consegue diminuir, até pela quantidade de informações e pelo processo, né, que a gente elaborou. Tá. E última pergunta, tem como abrir aquele dry-o que tu mostrou, Sirius, por favor? Claro. Tá vendo? Então, sim. Então, vamos lá. Você tem você tem o Nginx na frente, né? Tem um Puma aqui e tem um banco na lado esquerdo aqui, não é isso? Isso. Esse aqui é o... Oi? Seria o Server DB1, Server DB2, Server DB3. Tá, então você tem 3 carinhas aqui que essa máquina, ela compartilha entre é compartilhada, né? É o Mongo, o Redis e o Elastic, correto? Isso. Hoje, especificamente no ambiente de produção, o servidor DB1 está o Mongo, o 2 está o Elastic e o 3 está o Redis. Tá. Mas a gente... Oi, pode falar. Vai permanecer assim? A gente pode... Assim, nos testes que a gente fez em produção, aparentemente ele estava dando conta, mas a gente pode criar os slaves. É fácil de configurar para colocar os slaves para o lado do Mongo, né? Ou compartilhar os shards do Elastic entre os servidores. A gente só manteve a configuração nesse formato, porque a gente o banco fica com um servidor todo para ele, o Elastic fica com todo o servidor para ele, e o Redis fica um específico para ele também. É porque eles falam que você está fazendo aí, você perde o HA, né? Você perde o autoscale aí, o autodisponibilidade.
Então, se caiu aquele banco cair, o Mongo, por exemplo, a aplicação está inoperante. Isso, sim, mas sim, isso sim. Porém, é bem difícil, né, de cair o banco, mas é algo que pode acontecer. O Mongo, pelo menos, né? Tá, só para entender também aqui, beleza. Os outros, nenhum, a não ser o Puma, né, tem redundância, né? Beleza. Depois de como essa imagem, ô Daniel, só para dar uma olhada nela melhor. Claro, claro. Quer que eu envie aqui pelo Skype mesmo? Ou quer que eu te mande Pode por ser, e-mail? pode ser. Exporta aí como um JPEG, um PNG, eu dou uma olhadinha aqui melhor. Vamos ver se eu tenho licença para exportar, né? Não, acho que é livre. Se você consegue É abrir, tu vai livre, lá em cara. File, Você vai em File, Export. Isso. Ô, Daniel, enquanto você está exportando Oi. aí, vocês vão fazer teste de carga ainda nessa sprint ou vai ser na próxima? O nosso objetivo seria fazer na próxima mesmo, Harrison. Até porque essa nossa sprint a gente tinha alguns objetivos específicos, né, ali nos Mantis, até que a gente acordou com a equipe da DAV, mas a gente quer deixar tudo pronto, né, daqueles pontos que ficaram em abertos ali com a DAV, para poder seguir para o Sprint 3, porque a gente acabou até evoluindo bastante. Acabamos entrando mais tempo do que o esperado dentro do Sprint 2. Né? Ele está bem inflado já. Deixa eu... Beleza. Eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou... Acho que eu tenho que ir no chat. Eu não estou conseguindo mandar arquivos aqui. Estou conseguindo sim. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Boa tarde, pessoal. Eu acho que não. Desculpa, Fabi. Eu tenho uma questão para retornar aí em relação à desambiguação, Daniel. Se você já terminou. Claro. Eu gostaria que você me explicasse direito essa questão da entrega e da desambiguação. Para mim não ficou muito claro, não. Você pode repetir, por favor? No caso, como que ficou o processo de desambiguação? Isso. Certo. Bom, o processo de desambiguação, a gente fez um estudo, né? A gente fez todo o processo de construção da ferramenta do pipeline de desambiguação. E daí a gente acabou tendo várias reuniões depois na DAV, né? Acho que foi o Nicolas e o Glauco que participaram das reuniões. E uma das coisas que a gente trouxe, né, nesse processo de desambiguação foi a qualificação dos dados, né? A possibilidade de qualificação dos dados e da disponibilização dos dados qualificados e desambiguados. Esse processo de qualificação dos dados e desambiguação por esse pipeline de desambiguação, ele acabou não entrando como um dos entregáveis dentro da plataforma Sucupira Painéis, porque ele dependia de ter a página do PPG, né, do PPG não, da produção, e nessa página de produção também existiria uma outra página que é para desduplicação da informação. Essas páginas, elas precisariam fazer uma integração direta com a base Sucupira Online para poder modificar o dado, né? Porque no momento que o pesquisador ele alterou uma produção e disse que uma produção é igual a outra, a gente precisaria se integrar com a base do Sucupira Online para justamente ter esse processo de integração. E daí, nesse momento, foi que o pessoal da DAV, acho que estava iniciando a iniciativa Connect, e daí se deu uma pausa nesse processo de desambiguação para justamente poder reorganizar e realmente configurar, né, quem que estaria trabalhando com o projeto. E daí, nesse momento, não fazia parte dentro do nosso escopo avançar nesse projeto, né, e então a gente acabou não dando sequência nessa etapa, né, de
aplicar o processo de desambiguação na base do Scooper Online para aqueles usuários que estão disponíveis ali do Scooper Painéis. Até porque o usuário ele ia acessar o Scooper Painéis e ia ter um dado, né, desambiguado, e depois ele ia acessar o Scooper Online e ia ter outro dado com outra informação, até para não causar confusão no usuário. Então a gente construiu o processo de desambiguação. Esse processo gerou conhecimento, né, sobre os dados e os problemas que existiam nos dados, e daí não se teve mais a evolução de fato, disponibilizar esse processo inteiro dentro da base dos Scooper Painéis. Porque, para mim, assim, só me causou um pouco de estranheza a questão da qualificação da informação, né? Porque eu me lembro que a parte do portal onde o pesquisador ele ia entrar e realmente dizer qual a informação era a correta, isso realmente a gente decidiu por não fazer. Mas essa parte do processo de desambiguação, desse pipeline, desse estudo e desse resultado dessa qualificação, eu acho que até aí a gente tinha combinado na fase 2 que seria feito. Ou eu estou enganada? Daniel, você pode me ajudar nisso daí? Sim. A gente pode... eu sigo aqui falando mesmo, Fabiane? Pode sim. Tá. No caso, pelo que a gente entendeu, né, das reuniões, a gente fez o processo de desambiguação todo, e esse processo ele carecia de apresentar, né, uma página para o pesquisador. E essa página ela não poderia gerar confusão com aquele dado que estava lá contido na plataforma Scooper Online. E daí, por esse motivo, né, a gente fizemos o estudo, e daí do estudo ia se gerar como eu posso dizer, um resultado, né? E esse resultado ele começou a ser discutido dentro da DAV, mas ele não... a gente pode revisar isso também, tá, Fabiane? Mas pelo que eu me recordo ali das fases, esse processo ele foi construído, e daí com o conhecimento desse processo, né, e dessa necessidade de qualificar os dados, a gente ia ter uma estratégia para aplicar. A gente até trouxe algumas iniciativas, né, de como que esse processo ia ser integrado no Scooper Painéis, mas especificamente na fase 2, o objetivo era a gente estudar a base, ver o que era possível fazer e, de fato, trazer uma possível solução. E daí, com essa solução, construir, seja um adendo ao contrato, né, uma renovação, mas aí foi no momento que a gente viu que a IACAPES viu que estava misturando, né, dois processos, que era o processo do Connect e o processo da desambiguação dos Scooper Painéis. Aí, nesse momento, houve uma pausa, né, nessa evolução, e a gente acabou só evoluindo para essa fase 3 que a gente está hoje. Mas a gente pode alinhar melhor isso, né, com o Manuel e com o Glauco. O Glauco teve mais contato, mas a princípio o que a gente tinha assim, dos entregáveis era isso mesmo, para não avançar em projetos diferentes, né? Que foi até, se eu não me engano, foi numa reunião que estava o Alexandre Uchoa, estava se iniciando o processo do Connect, e daí vários argumentos eram relacionados à questão da qualificação do dado em si. Tá, mas aí depois então a gente revisa essa questão, tudo bem? Beleza. Tá. Espera aí que eu vi aqui que a Ivana tá fazendo uma pergunta no chat. Eu posso falar para ela aqui sobre o teste de performance. Eu não sei se entendi errado. Foi dito aqui que a DTI fez esses testes. Não, a gente não fez, tá? Ivana, quem fez foram até mesmo o Daniel. Ele disse que fez. Daniel, como é que você pronuncia seu sobrenome, cara? Hetzlaff. Hackflash? Hetzlaff, isso. Hetzlaff. Então, o Daniel Hetzlaff falou que eles fizeram o teste lá e conseguiram atingir 60 pessoas simultâneas, né? Mas, assim, a gente ficou combinado na primeira reunião, né? Que a gente teve de repasse de conhecimento, que deveria fazer isso, até mesmo no ambiente de produção, para a gente ver a capacidade que aguenta, né? Porque a gente está com medo de
ter bem mais gente acessando isso aí. Pode responder essa pergunta, Ivana? Eu posso fazer um adendo, Ivana? Nos enviaram, que aí eu tinha comentado sobre a gente fazer os testes, né? Nesse novo processo, obviamente a gente vai fazer testes, né, pessoal? A gente tem que testar a aplicação para ver se ela está disponível. Teve várias modificações, mas em uma versão passada da aplicação teve um teste que foi realizado, se eu não me engano, pelo Daniel, eu não me recordo quem, pelo Daniel Capes. E daí a gente recebeu, né, esse teste. O Cunha, isso. A gente recebeu vários... uma espécie de um documento em que foi feito um teste de acesso da aplicação. Só que esse foi numa versão antiga da aplicação. E daí essas reuniões que a gente teve, eu comentei que a gente vai fazer um novo teste de carga porque mudou a versão, né? Para validar se está tudo certo, se está tudo se mantendo. Justamente porque estava dando timeout e lentidão no acesso ali, no processo de acesso. Isso. Não. Vocês vão fazer aí, ou Daniel, você consegue alguém aí do lado da Montreal para fazer teste aí? Daniel Cunha, teste do lado da DTI, eu não entendi. Vai ser feito pela Ideoro, não é isso o teste? Isso, a gente vai fazer um teste de carga. Nós da Ideoro vamos fazer um teste de carga em ambiente de produção. Tá, show. Beleza, senhores? Mais alguém tem alguma dúvida? Rapidinho, eu só entendi uma parte dessa desambiguação ainda, é porque ele vai desambiguar e ele queria jogar de volta pro Sucupira, é isso? Por isso que não foi feito, só para... Daniel. A última conversa que eu tive com o pessoal a respeito e o objetivo do contrato 2, né, nos nossos alinhamentos, foi que assim, a gente não deu evolução na ferramenta, né, na integração da desambiguação. Primeiro porque a etapa era focada no estudo, né, para a gente conseguir viabilizar e construir um pipeline. E a ideia é que ele seria uma evolução, né, num próximo aditivo, né, numa próxima renovação, para que esse processo de desambiguação seja integrado na plataforma Sucupira Painéis. E daí, no momento que a gente apresentou os resultados, né, que já foi uma fase completada, no caso, né, ali do processo, a gente apresentou todos os resultados que a gente teve, todas as melhorias que a gente possuía, e nós apresentamos as evoluções futuras. Nas evoluções futuras que a gente deu como opção, uma era a integração com a base de dados Sucupira Online, para justamente ajudar o coordenador a corrigir os erros, né? Corrigir erros possíveis ali na visualização das produções. E daí, nesse momento, quando a gente estava pensando no futuro da aplicação ali junto com a DAV, foi-se entendido que não daria para a gente seguir nesse processo, senão a gente ia começar a invadir outras iniciativas, né? Nós como Indeoro, na parte de desambiguação dos dados. E daí a evolução desse processo de desambiguação ficou em stand-by para justamente a gente, para ter um momento ali de reflexão interna da DAV a respeito de quais eram os objetivos. Nesse meio tempo veio uma evolução para justamente dessa manutenção, né, que a gente está dando, nessas melhorias que a gente está fazendo e nesse repasse de conhecimento para vocês, né, da DTI. Não foi especificamente por isso, tá, Jean? Era uma das evoluções a gente poder integrar com a ferramenta. Porém, como a gente estava... como a gente estava evoluindo, né, o processo, a gente acabou não colocando ele na ferramenta. Tá, mas de qualquer forma, Jean, eu gostaria de revisar, tá? Essa questão, mas se for o caso, a gente vê, se marca uma conversa com o Glauco, né, que estava na época, Manuel. Eu não sei se o Daniel participou dessas reuniões, se poderia se pronunciar nesse momento, mas assim, é uma coisa que eu gostaria de revisar, tá bom? Certo. Eu confirmei, só um adendo também. Eu conversei aqui com o pessoal, né? Até entrei em contato com o Nick.
ele tinha comentado que a fase 2 era uma POC, era uma prova de conceito, e daí por isso que não teve essa evolução. Mas a gente, com certeza, vamos retomar essa conversa, né, Fabi? Tá bom, tá bom. Tudo bem. Obrigada. Mais alguém? A gente também, pessoal, a gente acha que tem um ambiente de desambiguação também disponível. Deixa eu só verificar aqui. Desambiguação. Eu vou informar um pouquinho melhor, tá, sobre esse ambiente, mas pelo que eu entendi, a gente tem um desambiguação.sucupira-painéis, que é uma versão... Só um minutinho. A gente está disponível isso. Que é um ambiente igual que a gente tem hoje, né? Da ferramenta do Sucupira Online, só que não é um ambiente que foi... não é o ambiente real hoje da plataforma. Então a gente tem a mesma plataforma do Sucupira Online, só que com os dados desambiguados, e eles estão na versão 0.5.0, como a gente pode ver. Então no desambiguação.sucupirapanais.ideaora.com a gente tem essa disponibilização. Só que na versão final, que vai para a produção, a gente acabou não integrando por se tratar de uma POC. Mas, né, é uma conversa que a gente vai ter depois com a Fabi, junto com a equipe da DAV. Fechamos, pessoal? Por mim, tá tudo. Então, Daniel, muito obrigado, tá, pelo repasse. Como eu estava falando lá, se surgirem ajudas sobre a desambiguação, vai ter muita dúvida, sim, com relação a quando a gente for botar a mão na massa, né, para poder dar manutenção nisso aí. Mas vai ter muita mesmo. E a gente aguarda quando vocês finalizarem essa próxima sprint, que vocês têm ainda por contrato para entregar, para a gente receber as coisas, migrar o código lá para cá, para o Git e seguir o jogo. Beleza? Perfeito, perfeito. Pois brigadão, gente. Obrigado a todos aí. Vou estopar aqui a gravação.